Eu gostaria aqui, quero cumprimentar a professora Carmen Schiavon, curso de História, o programa de pós-graduação também História da Universidade Federal do Rio Grande, da FURG. Dizer que é uma alegria conversar com vocês, cursistas, desta atividade. Eu sou Arilson dos Santos Gomes, sou professor de História, mestrado, doutorado em História. Atualmente eu estou no curso de Antropologia da Universidade Internacional da Integração da Lusofonia Afro-Brasileira. Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. O nome longo, né, da Unilab. Sou do Rio Grande do Sul, passei pelo Norte, agora atualmente estou no Ceará, pesquisando sobre história e cultura afro-brasileira, organizações negras, movimentos sociais, políticas afirmativas, educação das relações étnico-raciais. E me dedicando muito ao que a gente denomina atualmente de protagonismo negro. O protagonismo negro, ele está muito em voga, não é? Não necessariamente porque as pesquisas começam, na atualidade, a falar sobre as agências dos povos, das populações antes escravizadas. Porque já na década de 50, 60, a gente já começa a ter um olhar para esses grupos, não é? Diferenciados. Existe toda a ideia de uma resistência, porém, essa resistência ainda ela é muito pautada no sentido do período da escravidão. A gente tem, por exemplo, o próprio Clóvis Moura, nós temos o Paul Singer, nós temos pesquisadores ali, o próprio tem a escola da USP, mas mais para a década de 70, o próprio Fernando Henrique Cardoso, que começam a trazer outros elementos que não só condição, vamos dizer assim, de consciência de que aqueles povos eles não eram simplesmente mercadorias, e sim seres humanos, né? Então, a gente tem, de fato, a questão dos quilombos, a questão das fugas, das rebeliões, mas também a gente começa a perceber um outro tipo de organização. Uma organização muito mais, vamos dizer assim, voltada para elementos que possibilitem uma articulação também com a sociedade, né? E não simplesmente a ideia de resistir e ficar à margem da sociedade, vamos dizer assim. Um quilombo, por exemplo, ele tem muita organização, né? Uma rebelião, de certa forma, uma fuga também tem organização. Mas, se a gente parar para pensar, essas organizações elas são muito mais imediatas, de lutas pela uma sobrevivência imediata, do que necessariamente para um tipo de reprodução de determinados elementos que possibilitem pensar no presente e pensar também em níveis de futuro. E a gente começa a perceber que as pesquisas, com o tempo, elas vão alterando as suas, por intermédio de fontes novas, obviamente, por metodologias novas. A própria história, ela também vai se renovando diante das suas problemáticas, não é? E isso vai dando possibilidade de outras formas de olhar para as resistências, inclusive do período da escravidão. Então, por exemplo, né? No período da escravidão, mesmo os quilombos, eles sendo distantes da sociedade, não significava que eles não negociavam com a sociedade abrangente. E aí, as pesquisas de Flávio dos Santos Gomes, por exemplo, vão dar para nós essa possibilidade de reconhecimento dessas atuações quando tu tem quilombolas, por exemplo, que são vaqueiros, quando tu tem quilombolas que, mesmo distante de uma sociedade abrangente, eles negociam com a sociedade, com sujeitos de uma sociedade abrangente. Então, isso demonstra que os quilombos, de fato, ele já tem uma forma de atuação que não é aquela forma simplesmente de estar fugido e ir fechado naquele território, não é resistindo. Ele também negocia com determinados setores da sociedade mais abrangente. Flávio dos Santos Gomes ele vai pesquisar os quilombos mais ali da região norte,
onde se percebe a potencialidade dessas relações desses quilombola com vaqueiros, com comerciantes, porque como é que o quilombo ia se sustentar? Obviamente ele tinha plantações, ele tinha formas de subsistência, tinha, mas também ele tinha relações com outros setores da sociedade. Então, por intermédio dessas pesquisas, Flávio Gomes, a gente vai também compreendendo outros mecanismos, e aí falando mais de dentro de uma sociedade, que seria o quê? O associativismo, por exemplo. Os clubes sociais, por exemplo. A imprensa negra. E isso são formas diferentes, não é? A gente está falando aí de um período de escravidão e de um pós-abolição. Pós-abolição não é simplesmente aquele período ali de 1888, no Brasil foi em 88, no Rio Grande do Sul foi um pouco antes, aqui no Ceará foi em 1884, onde se tem a ideia de libertação, né? E aí já se começa um trânsito livre desses sujeitos. Não, o pós-abolição é justamente esse período que ainda com muita dificuldade, um período amplo, né, que a gente diria que é antes da abolição e depois vai se seguindo esse período, até a década de 40, 50 do século XX, por que não dizer assim, onde tu vê outras formas de reação desses sujeitos às condições que a sociedade vão estabelecendo a ele, não é? Então, é uma tensão, né? Então, num período que tu tem ali, que a gente chama de pós-abolição, é onde a imprensa negra, por exemplo, ela vai surgir com muita força. E as pesquisas de Petrônio Domingues demonstram isso, né? E esses jornais, essa imprensa negra, ela tem elementos bem próprios, como, por exemplo, quem são os redatores, né? Os assuntos desses jornais, né? O público que esse jornal quer atingir, né? Isso perfaz a performática da imprensa negra. Então, ali tu tem desde denúncias de casos de discriminação, até campanhas de alfabetização, por exemplo. E quem são, onde é que está, onde é que são os destaques dessa imprensa negra? Muito em São Paulo. São Paulo, tu tem uma quantidade de jornais muito ampla, Getulino, A Voz da Raça, ali tu começa a ter uma série de publicações voltadas para este público, né? São essas populações negras que escrevem, elas que montam os conteúdos, né? E o público direcionado, de receptor dessas leituras, são membros da comunidade negra. E também, além da imprensa negra, muitas dessas produções eram em clubes sociais, eram em clubes onde, nesses clubes, também se confraternizava, se alfabetizava, se mantinha elos de confraternização, se fortalecia diante de uma sociedade onde há a ideia de uma libertação, mas que a sociedade ainda efetivamente acabava por excluir essas populações. Tanto que em determinadas ruas não se andavam sujeitos negros, não é? As populações negras não frequentavam muitas escolas em virtude de leis oriundas ainda da escravidão. Então, o que acontece? Esses clubes sociais, eles eram os lugares, os nichos, vamos dizer assim, de confraternização, de produção, também dessa imprensa negra. E isto potencializava, vamos dizer assim, a ideia de uma revalorização identitária. Porque o que era negro? O negro, no primeiro momento, ele é denominado como aquele que é o escuro, aquele que é, dentro daquela lógica de hierarquização, de subalternação de discursos filosóficos, cristãos, né, científicos, morais. Essas populações, elas são identificadas com algo ruim, vamos dizer assim, com algo que não seria, dentro da hierarquia, um exemplo branco, por assim dizer, né? Então, o que acontece? A partir do momento que se tem a imprensa negra, os clubes sociais, também se tem uma revalorização identitária, uma valorização do que é ser negro. E essa valorização do que é ser negro, ela perpassa por uma série de construções simbólicas também, dizendo o seguinte, não é? O que esse grupo ele tem de importante, o que ele contribuiu, o que ele legou à sociedade, a nível mundial, inclusive. E aí vem o discurso também da negritude, né? Da afirmação ideológica, tudo que também, depois de um
tempo, vai recebendo algumas críticas, para a gente entender que não se deve confundir a ideologia da negritude, por exemplo, como a negritude de afirmação da unidade do ser, a ideia do ser negro universal. E é isso, de fato, que essas populações vão começar a se ater com o tempo, né? Mas, no princípio, a ideia principal, de fato, é a valorização identitária. Identidade que é construída, não é uma identidade que é construída com cultura, experiência, socialmente, politicamente. Então, antes de mais nada, ser negro é também se afirmar politicamente, como as demais identidades. Isso não é uma característica específica da identidade negra. Todas as identidades negras, identidade alemã, identidade italiana, identidade qualquer que seja, ela é uma construção. Vejam que muitas vezes, inclusive a gente tem no Rio Grande do Sul, as pessoas se afirmando, muitas vezes descendentes de países europeus, e sendo que aqueles países europeus ainda não eram nem unificados, né? Então, o que acontece? As identidades, de uma maneira geral, elas são criações. A identidade negra ela não é diferente. Aspectos sociais, políticos e culturais. E essas organizações sociais, a imprensa negra, o associativismo, vão delineando um protagonismo negro pós-república. Um protagonismo negro, se não pós-república, pós-abolição, finalzinho ali do que a gente tem como período da escravidão, e aí a passagem para a república e o pós-abolição. E aí a gente começa a ter protagonismos em espaços realmente urbanos e muito bem identificados. Nós começamos a perceber que já na virada do século XIX para o XX, existem médicos negros que se identificam com a negritude e que começam a escrever em jornais situações atinentes à valorização da identidade negra. Se não a valorização, acusando os preconceitos, as discriminações. Vejam que no Brasil, diferentemente dos Estados Unidos, que tinham as leis Jim Crow, que a partir da década de 60 do século XX elas deixam de existir por conta de toda uma luta dos civil rights nos Estados Unidos, né? Martin Luther King, Malcolm X, enfim, Sarah Parks. Também tem na África do Sul o que a gente chama de apartheid, né? Uma política de Estado a qual segregava as populações. Então vejam que o Brasil ele não tem esse tipo de política oficial, nunca teve oficial no sentido que eu diga, né? Que juridicamente o Estado ele segrega. Porém, o que esses intelectuais negros e essa imprensa negra eles vão cobrar muito? Justamente que, embora não se tenha essa segregação oficial, existe a segregação cotidiana, que é o quê? Clubes que não aceitam negros, festas que não aceitam negros, escolas que não aceitam negros, isso no Brasil. No pós-república ali, no pós-abolição, existe isso. Se tem aqui nesse curso pessoas mais velhas, vão se identificar muito com a sua adolescência, por exemplo, que tem 50, 60 anos, de clubes, né, que não se permitia a entrada de negros. Isso no Brasil e no Rio Grande do Sul. Então, em outros estados da federação. Então, o que acontece? É a partir disso que começa esse protagonismo para quê? Primeiro, de certa forma, tensionar a sociedade dizendo que o racismo existe. Porque o Brasil, oficialmente, ele se vendia muito no pós-república, naquela discussão de Oliveira Viana, do que a gente chamaria de intelectuais orgânicos do Estado brasileiro, muito a ideia de miscigenação, que depois culmina com Gilberto Freire. Mas o Gilberto Freire, essa ideia da democracia racial, essa ideia da miscigenação, o Gilberto Freire dá um up nisso através das publicações dele, né? Casa Grande e Senzala, Sobrados e Mucambos. Mas isso já existia antes com determinados intelectuais brasileiros. A ideia de que se não poderia branquear a sociedade por conta da grande quantidade de demografia negra, a ideia era que então se misturasse. Aí vem a ideia do pardo, a ideia da miscigenação, não é? Independentemente disso, existiam lugares sociais onde os negros podiam estar e não podiam estar. Então, por exemplo, até barbeiros em praças, e é justamente nisso que a Frente Negra Brasileira de São Paulo vai começar a bater. A Frente Negra de São Paulo, a gente já está falando de 1930, é uma organização nacional que existiu em Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, a Frente Negra Pelotense. Onde é que eles batiam muito? Na questão da discriminação racial, na questão de alfabetização, na questão de educação para essas comunidades, que passada a abolição, fica legada a marginalização social, urbana, de frequentar lugares, de oportunidades.
Então, essa organização em Pelotas, ela também tem um grande destaque por meio do jornal A Alvorada, que também é considerado um jornal de imprensa negra. O Rio Grande do Sul, ele tem uma característica que o jornal O Exemplo praticamente é um dos mais antigos, se a gente falar de produção e intelectualidade negra do país. O Exemplo, ele surge no final ali do século XIX, em Porto Alegre, e ali tu tem diversos sujeitos, não é? Que começam a escrever e também fazer diferença numa sociedade já abrangente, uma sociedade que começa a se modernizar. Então, tu tem, por exemplo, pessoas que escrevem nesse jornal que são médicos, políticos, né, negros, identificados como negros. Por exemplo, o Aurélio Veríssimo Bittencourt, que foi porto-alegrense, ele foi secretário do Partido Republicano Rio-Grandense, secretário de Júlio de Castilhos, Borges de Medeiros, reconhecidamente negro. Ele passa a ser um dos articulistas do jornal, o Exemplo. Paulino Azurenha, também um jornalista negro, vai ser um dos fundadores do jornal Correio do Povo. Luciano Raul Panaccieri, que foi um dos primeiros negros a se formar em medicina na URGS, eles acabam escrevendo no jornal O Exemplo e mantendo contato já com setores bem abrangentes da sociedade, mas, vejam bem, se identificando como negros. E aí vocês podem pensar assim, puxa, mas por que isso seria um protagonismo? Bueno, porque nessa sociedade era muito comum o embranquecimento. O que seria o embranquecimento, né? Não seria simplesmente entrar numa máquina e mudar a pele, mas seria os hábitos, seria mudar hábitos, seria tirar foto e não tentar parecer negro, seria negar, talvez, a sua cultura, e a sua identidade ser acionada não como negro, mas de outra forma. Esses sujeitos, eles começam a se afirmar num momento onde o racismo científico está em voga, onde existia muito uma discriminação. Então, eles, ao invés de se esconderem, aquele preceito, por exemplo, negro de alma branca, né, não correspondem a eles. Eles têm posições numa sociedade, posições de certa envergadura, e eles começam também a escrever para determinados grupos que os representava identitariamente. E eles, inclusive, recebiam respostas de outros articulistas com ofensas. Com ofensas da sua cor, com ofensas do seu jeito, dos seus hábitos, e eles se afirmavam e não, vamos dizer assim, negavam a sua valorização identitária. Neste período que nós estamos falando aí, passagem do século XIX para o século XX, em Rio Grande tem um sujeito que, particularmente, na minha opinião, representa bem esse protagonismo negro, que é Carlos da Silva Santos. Carlos da Silva Santos, ele nasceu em 1904 na cidade de Rio Grande. Neto de ex-escravos, a sua avó vendia cocada puxa para comprar alforria. O seu avô, ele tinha um jornal chamado Jornal Voz do Escravo, que fazia o quê? Divulgava, vamos dizer assim, situações a favor do abolicionismo no Rio Grande do Sul. E Carlos Santos, ao nascer em 1904, ele advém de uma família com 6 irmãos, e ele, desde cedo, começa a trabalhar no estaleiro, um estaleiro chamado Estaleiro Naval Dias. E eu já vou dizer por que Carlos Santos, para mim, ele articula muito bem o protagonismo negro, né? Carlos Santos, ele começa, com 11 anos de idade, a se destacar, trabalhando com ferramentas, com construções de embarcações no Estaleiro Naval Dias. E ali começa-se a surgir um sujeito que tensionava os patrões em busca de melhorias para os empregados do estaleiro. Vejam que é muito comum no Rio Grande do Sul a maioria dos ex-escravizados atuarem em indústrias, né? Diferentemente do resto do Brasil, que teve muito uma imigração de operariado, né? No Rio Grande do Sul, após a libertação, muitos desses sujeitos acabam ingressando em indústrias, em estaleiros, a exemplo de Carlos Santos. Então, existia muito uma tensão entre patrões e empregados, e Carlos Santos começa a ser uma voz que começa a ascender por conta da sua forma de falar. Ele era um orador de mãos cheias, né? Ou de garganta cheia, melhor dizendo.
E isso potencializa ele a ser um nome muito procurado pelos colegas na defesa dos seus direitos. Então, Carlos Santos, ele vai se destacando, ele, de certa forma, desde cedo começa também a ingressar em associações negras, em clubes de futebol negros, né, o Clube São José, em 1919. Então, ele já começa desde cedo a atuar em sindicatos e também em articulações com sociedades negras. Então, o Carlos Santos, durante um tempo, ele vai se destacar. E aí, com a Revolução de 30, com toda aquela questão ali da década de 40, do Estado Novo, né, se tem, por parte do sistema de poder no Brasil, a ideia de deputados classistas. E Carlos Santos ele acaba sendo eleito como deputado classista, representando justamente, né, esse sindicalismo mais ligado à questão do estaleiro, à questão desse operariado, né? E aí Carlos Santos começa, de fato, uma carreira muito intensa, porque Carlos Santos, conforme ele vai ascendendo como deputado classista, ele já também se torna jornalista. E ele, como jornalista, ele vai escrever na imprensa negra, principalmente no jornal A Alvorada de Pelotas, que era um jornal também vinculado à Frente Negra Pelotense. Então, vejam, né, eu falei da Frente Negra, que era uma organização que lutava, não é? E a Frente Negra, ela tinha uma questão de protagonismo que não era só reivindicar espaços, mas também tentar, pelo voto, a candidatura de sujeitos negros. Então, por isso que ela alfabetizava. Em Pelotas não foi diferente. Então, na década de 40, Carlos Santos, década de 50, vai escrever onde? Neste jornal Alvorada, que era o jornal da Frente Negra Pelotense. A Frente Negra Pelotense, ela termina, junto com as demais frentes negras, na década de 1930. Por conta do Estado Novo, as frentes negras deixam de existir. Mas, ao mesmo tempo, ela deixando de existir, ou elas deixando de existir, esses intelectuais do jornal Alvorada, principalmente de Pelotas, continuam a projetar uma escrita de alusão à identidade negra e de trazer as demandas dessa população para os seus receptores e uma sociedade mais abrangente. E Carlos Santos, como jornalista, ele também se engaja nesta linha de atuação do jornal Alvorada de Pelotas, sendo que, como eu disse, ele já era em Rio Grande, né, um nome sindicalista, e em Rio Grande também ele participava de organizações negras, além da Liga de Esporte do Clube São José, que ele participava lá, que era um clube negro de Rio Grande, ele também participa do Braço é Braço, que é um clube da região carnavalesco. E, além disso, ele cria, na década de 40, um clube chamado Marcílio Dias, que foi um dos vamos dizer assim, dos protagonistas, né, da Guerra do Paraguai, o marinheiro negro, né? Então, vejam, Carlos Santos acaba reunindo todos esses elementos. E não bastasse isso, Carlos Santos, depois, com a abertura democrática, na década de 50, ele faz o quê? Né? Ele concorre a vereador, aí pelo voto ele consegue, não é? E depois a deputado, novamente, do Rio Grande do Sul. E ele consegue se eleger desde a década de 50, de 54 até 1978, ele permanece na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Sendo que na década de 60, no regime militar, ele acaba sendo governador, porque ele era presidente da Assembleia Legislativa, e aí Walter Perac Barcelos, que era o governador do Rio Grande do Sul, ele, por uma ocasião de algumas viagens ao campo internacional, Carlos Santos acaba assumindo o posto de governador do Rio Grande do Sul, primeiro governador negro do Rio Grande do Sul. E aí, onde é que entra o protagonismo negro aí? Ele entra de diversas formas, porque Carlos Santos assume esses posicionamentos, mas nos seus discursos ele constantemente se coloca como negro. Ele começa a dizer, não é, e acusar nos seus discursos racismos, discriminações raciais que aconteciam em clubes, por exemplo, de Rio Grande, de Pelotas, de Santa Vitória do Palmar. Mas ele não fazia esses discursos escondido. Ele ia até o plenário e do plenário ele abordava essas situações. Então, efetivamente, ele falava de questões de discriminação racial, ele falava de questões de educação para as populações negras, ele falava em confraternização das raças, porque Carlos Santos ele não tinha um discurso de contradição, inclusive com a ideia de democracia racial. Porém,
Ele não falava somente nessa confraternização que aconteciam harmonias. Ele dizia que aconteciam situações que ele chamava nos discursos dele de pruridos racistoides. O que é um prurido? É uma coceira, é um comichão. Então, Carlos Santos, muito inteligente, ele subia ao plenário e dizia assim: porque no Brasil existem pruridos racistoides. Por que ele dizia isso? Porque no período que ele estava como deputado, falar de racismo no Brasil era muito perigoso. Porque o Brasil sempre se vendeu como democracia racial e nas épocas dos estados de exceção é onde o Brasil mais, o discurso oficial mais intensifica a ideia de harmonia e não a ideia de diferença. Então, o que Carlos Santos fazia? Ele chegava no plenário e dizia, não, porque aconteceu um prurido racistoide. Porque o prurido racistoide é o que macula a nação. O que ele estava querendo dizer? Que a discriminação racial e o racismo maculam o Brasil. E não foi um discurso, foram vários discursos. Falar de Carlos Santos é falar de um sujeito a qual eu fiz a minha tese de doutorado em cima dos seus discursos. Não foi uma biografia, biografia propriamente dita. Biografia existem duas, existe uma publicada em 1994, de Elvo Clemente e Eni Barbosa, pela PUC. 1994 foi os 90 anos de nascimento de Carlos Santos, ele falece em 1989, com 84 anos. Em 1984 surge uma publicação que é Carlos Santos, uma biografia, que é justamente esse de Elvo Clemente e Eni Barbosa. E depois, em 2004, tem uma outra publicação, que é do professor Luiz Torres, aí da FURG, né? Que também é mais biográfico, que é sobre a trajetória de Carlos Santos, que é uma edição dos Parlamentares Gaúchos, isso no centenário de nascimento de Carlos Santos. Então, existem essas duas obras mais biográficas, não é? Existem outras obras que tratam de discursos políticos na Assembleia, que é do Flávio Renz, do Cláudio Almir Pereira. Mas a nossa pesquisa ela traz alguns traços biográficos, mas ela é muito em cima de discursos, análise de discursos e análise de como Carlos Santos agiu, como fala Hannah Arendt, né? Agere, ele deu curso, ele deu protagonismo às coisas, né? Então, a gente vai, por meio de 318 discursos que nós analisamos, aonde Carlos Santos ia ao plenário e falava sobre essa questão. Mas não somente sobre a questão negra, falava da questão da pesca, a questão de Rio Grande, a questão de Santa Vitória do Palmar, a questão de São José do Norte, a questão do Rio Grande do Sul, a questão do Brasil. Ele falava muitas coisas. Ele era um parlamentar, e eu pesquisei outros parlamentares de 59 a 78, que tinha muitas nuances discursivas, muito mais do que muitos outros pares que tinham lá. Né? Então, Carlos Santos, dos 318 discursos, para vocês terem uma ideia, 33% foi sobre a questão da pesca na região sul do estado e da identidade negra. Então, ele sobe mais de 40 vezes em plenário para falar sobre a questão negra. E aí, a minha pesquisa se diferencia dessas anteriores, que eu acabei falando para vocês, porque ela traz justamente esses embates discursivos, tanto em formas qualitativas quanto em formas quantitativas, por meio de gráficos, por meio de, como eu disse, análise de discurso. E nisto a gente acaba compreendendo como é que o protagonismo negro se perfaz nesse sujeito Carlos Santos. Ele é da imprensa negra, ele cria e participa de clubes negros, não é? Ele afirma a identidade negra e ele traz juntamente com as suas falas o operariado. E esse operariado, no Rio Grande do Sul, na virada ali para o século XX, é majoritariamente negra. Depois vão se agregando outros grupos étnicos, né? Mas ali na região, sobretudo onde se tem muito que charqueadas, as indústrias ali absorvem muito essa mão de obra depois nas indústrias de chapéu, de couro, enfim. Então, Carlos Santos ele representa muito isso e, como político, ele se afirma nos espaços que ele está. Quando ele sai de Rio Grande, vai para Pelotas, vai para Porto Alegre, ele continua participando de clubes negros. Em Porto Alegre, ele vai participar do Floresta Aurora. Ele visita comunidades de terreiro e ele era um católico fervoroso, mas por que ele vai em comunidade de terreiro? Há de se entender, obviamente, que ele é um político, mas todo político, principalmente nesse período que nós estamos falando, a década de 50, a década de 60 do século passado,
ele é muito vinculado às suas experiências. É muito mais um político vinculado à sua base eleitoral do que esse tipo de político mais contemporâneo que a gente conhece, que muitas vezes não tem base nenhuma e acaba se elegendo. Nesse contexto que nós estamos colocando, os políticos eram muito vinculados às suas bases. Tanto que os discursos de Carlos Santos demonstram a quem ele é vinculado, e não só o discurso dele, o discurso de outros parlamentares do mesmo período. As bases que permaneciam, eles tinham muita consciência dessa questão da base eleitoral, da sua identidade, do seu pertencimento. Isso era comum naqueles políticos desse período que a gente está verbalizando aqui, década de 50 à década de 70, por exemplo, né? Então, desses discursos de Carlos Santos, a identidade negra ela se faz muito presente. E uma identidade negra que, num primeiro momento, ela é muito vinculada à democracia racial, né, mas com críticas, mas que no desenrolar da trajetória dele passa a ser vinculada ao quê? A uma ideologia mais próxima ao movimento social. Principalmente na década de 70, quando surge em Porto Alegre a ideia de Zumbi dos Palmares, pelo Grupo Palmares de Porto Alegre. Quando surge essa ideia com Oliveira Silveira, Antônio Carlos Cortes, se surge a criação de um símbolo, de um elemento simbólico muito importante para a identidade negra, que é a ideia da vinculação a um herói. E a libertação ela está relacionada não como algo, uma benesse do 13 de maio, advinda das mãos da princesa Isabel. Sim, passa-se a considerar o 20 de novembro como uma data de uma liberdade conquistada, de uma liberdade onde Zumbi dos Palmares seria o elo que vincularia o quê? Toda a reação negra, a reação coletiva negra contra um período de escravidão. E aí, quando Zumbi morre em 1695, por intermédio lá dos ataques dos bandeirantes, Domingos Jorge Velho, portugueses, holandeses, todo mundo unido para acabar com aquele quilombo que ficou mais de 100 anos existindo ali na região de Pernambuco, Alagoas, aqui no Nordeste, não é? O que acontece? Quando se conhece essa história, esse movimento social, chamado Organização Negra Grupo Palmares de Porto Alegre, começa a investir na década de 70 numa imprensa mais aberta e em seminários para trazer a história de Zumbi dos Palmares à militância negra. E Carlos Santos conhece essa história na década de 70, em 1970, 71. E quando Carlos Santos conhece essa história, ele vai ao plenário e vai falar de Zumbi dos Palmares. E fala do Grupo Palmares. E fala que há patrícios negros em Porto Alegre pesquisando a história de Zumbi. Na primeira vez citada na historiografia por Edson Carneiro. Zumbi é o príncipe de ébano. Vejam que Carlos Santos começa a falar isso em plenário. E naquele período ali, 13 de maio ainda era considerado uma data de confraternização por conta da libertação. O próprio Carlos Santos, na década de 50, falava do 13 de maio, elogiava o 13 de maio. Porém, quando ele começa a conhecer os motes de uma ideia simbólica do herói de Palmares, é ali que ele começa a associar os seus discursos. E começa a dizer o seguinte, que ele não é contra o 13 de maio, mas ele sim é também a favor de uma projeção desse titã de ébano que foi Zumbi por conta da resistência que ele, de certa forma, esteve à frente no período da escravidão. Então vejam que Carlos Santos ele tem os seus discursos que vão sendo direcionados a determinados grupos sociais de acordo também com como a sociedade vai tensionando esses elementos existenciais em torno dele mesmo, não é? Porque, embora ele era reconhecidamente negro, ele, dentro daquela estrutura de discurso, naquela estrutura, naquele contexto, ele não poderia, muitas vezes, por mais que a gente leia os discursos dele e pense, por que ele não criticou isso? Por que ele não criticou aquilo? Porque ele negociava muito. Carlos Santos, quando falava da questão negra, era muito comum nos seus discursos ele trazer a questão católica ao mesmo tempo. O que significava isso? Estratégia. Porque quando ele evocava a ideia de que nós somos cristãos, que é o dia da congregação das raças, que é o dia de ação de graças, e trazia o caso de racismo no CTG Pelego Branco de Santa Vitória do Palmar, ele fazia isso de modo a compreender as pessoas que estavam ouvindo ele, de que ele não era segregacionista ou ele não era a favor de uma divisão racial no Brasil. E que ele sim queria que todos fossem tratados de maneira igualitária. Então ele era muito estratégico nesse sentido. Ele era muito estratégico nesse sentido.
Então, era um protagonismo, um agere, uma ação muito bem pensada quando ele agia. Da mesma forma que os quilombos e as fugas eram também realizadas, mas em contextos diferentes. Porque a ideia do protagonismo negro é, de certa forma, negociar, agir, imprimir determinadas situações e reivindicações às suas demandas, de que, como resultado, tenha-se avanços sociais. Então, não dá para dizer que um quilombo não contribuiu para a abolição, né? Um quilombo contribuiu, uma fuga contribuiu, uma resistência contribuiu, assim como não dá para dizer que num lugar diferente, em contextos diferentes, Carlos Santos também não tenha contribuído por meio quê? Por meio de processos democráticos, por meio de parlamento, por meio de negociações com clubes e fundação de clubes negros, por meio de seus discursos, não é? Por meio da sua devoção, porque ele era um devoto e um católico convicto. Então, para ele, se nós todos somos irmãos de um mesmo Deus, como é que existia o prurido racistoide? Então, é a maneira que ele tem de negociar, não é, as discriminações, os racismos. Então, no outro tempo, no outro contexto, ele também se torna parte disso que a gente vem a denominar de protagonismo negro, de agências negras, né? De negociações, de conflitos, como fala João José Reis, de situações que faz com que determinadas demandas de fato ocorram. E onde é que Carlos Santos contribui? Seus quilombos e as fugas contribuíram para a abolição? Não há nenhuma dúvida aqui em afirmar que Carlos Santos contribui para as políticas afirmativas. As políticas afirmativas, que são ações que surgiram nos Estados Unidos, mas que no Brasil surge a partir da década dos anos 2000, desde 95, com um grupo de trabalho no Ministério, não é, de Desenvolvimento, na época de Fernando Henrique, até perpassando pela The Durban, que foi a Conferência contra a Xenofobia e Discriminação Racial, onde o Brasil passa a ser signatário de uma série de documentos e de políticas públicas que deveriam ser executadas de combate ao racismo e à discriminação, quando em 2002 e 2003, aí com Luiz Inácio Lula da Silva, se começa, de fato, a aplicar a Lei 10.639, ações afirmativas, lei de cotas. Então, a República Brasileira, no caso, ela começa a pontuar reivindicações que, nitidamente, Carlos Santos também começa a pontuar na década de 50, 60 e 70, juntamente com outros grupos sociais, como o Grupo Palmares, não é? E outros grupos mais que a gente aqui fez referência. Então, as ações afirmativas que surgem nos Estados Unidos, elas são políticas públicas que têm o intuito de fazer com que determinados públicos, determinadas pessoas, por questões de gênero, raça, por questões, enfim, de terem sido prejudicados na sua trajetória, tenham políticas específicas que possibilitem uma determinada ascensão desses grupos na sociedade abrangente. A partir do momento que esses grupos consigam ascender, de fato, essas políticas, a tendência é que elas arrefeçam e deixam de existir. No Brasil, as políticas públicas, elas são muito identificadas no programa de cotas, mas não é só cotas. Cotas é um programa de ações afirmativas. As ações afirmativas, elas estão aonde? Na questão de saúde, na questão de educação, na questão da mídia. Vocês veem que tem muitos comerciais onde começam a aparecer pessoas de cores diferentes. Por que isso? Porque teve toda uma demanda, justamente desses grupos e desses sujeitos como Carlos Santos, que cobravam o fim de discriminação, oportunidades, não é? Então, aí nós temos o quê? O Estatuto da Igualdade Racial, que está fazendo 10 anos, que foi feito, teve o relator, o deputado e o senador Paulo Paim. Então, esses elementos aí que acabam, de certa forma, fazendo com que o Brasil ele comece a estabelecer republicanamente, democraticamente, ajustes e reparações de elementos que o Brasil acabou, de certa forma, fazendo e não oportunizando que aqueles grupos outrora discriminados e marginalizados pudessem ascender. Então, por isso existem essas políticas. E Carlos Santos, ele acaba fazendo parte desses elos do protagonismo negro, né? Lembrando que o protagonismo negro, ele sempre existiu, desde quando o primeiro africano talvez pula lá do navio tombeiro em alto mar, ele está resistindo, ele está refletindo a sua situação e agindo, né? Porém, quando a gente começa a falar mais pontualmente no campo das pesquisas, há uma série aí
de olhar para as fontes de maneira diferente, de observar como determinadas fontes são elaboradas, de problematizá-las. O recorte da pesquisa começa também a possibilitar que a gente consiga olhar para o passado de maneira diferenciada, e isso é muito fruto das próprias alterações que o campo histórico, o campo interdisciplinar, as ciências humanas como um todo vai trazendo na contemporaneidade. Então, provavelmente, como eu disse aqui, Elvo Clemente, o Luiz Henrique Torres, desculpa, pesquisaram Carlos Santos, né? Mas talvez de uma maneira diferenciada do que nós nos propomos a fazer a partir do momento que nós também procuramos estabelecer relações desse sujeito assumidamente negro, onde ele se verbalizava como sujeito negro e onde esses trabalhos eles trazem isso, mas eu trago o seguinte para o público, né, para as pesquisas, né? Como ele agia, quais estratégias ele utilizava, como ele fazia esses discursos. Carlos Santos não ia para a arena política, desde o início, se assumindo como negro, defendendo as causas negras, porque isso começa a amadurecer. E começa a amadurecer por quê? Porque as organizações sociais, os movimentos sociais vão dando também, estabelecendo relações que permitem ele a pensar e a agir diferente naquele contexto. Então, não é uma história de um sujeito que ele é um sujeito biografado, que ele é um super-herói. Carlos Santos não é assim um super-herói. Ele é um sujeito que, de certa forma, ele fez a diferença porque ele soube negociar, ele soube agir, ele soube articular com os movimentos sociais, né, com as populações que estavam à sua volta, as suas demandas. Tanto que ele recebia cartas de sujeitos negros, de professoras negras, dizendo assim: Carlos Santos, eu estudei, eu fiz concurso e até agora eu não consegui passar. Puxa, Carlos Santos, você disse que se a gente estudasse, a gente poderia ter um lugar na sociedade. E aí Carlos Santos vai ao plenário. Isso foi em 1972. E sabe o que ele fala? Ele diz bem assim em plenário, abro aspas: uma patrícia conhecida minha escutou-me. Disse que ela poderia estudar e crescer na vida, mas para minha surpresa isso não aconteceu. E acreditem, por causa de sua cor, ela não conseguiu um lugar na sociedade. Fecho aspas. Vejam que Carlos Santos está falando isso por quê? Porque ele tem vínculos sociais. Ele entende a articulação das coisas que estão acontecendo, ele articula as realidades e as experiências que estão à sua volta. Então ele é um ser humano que dentro dessas configurações ele agiu e protagonizou, sim, de fato, a sobrevivência, a resistência e a atuação dos sujeitos e das populações negras no estado do Rio Grande do Sul e no Brasil, porque depois de 1978 ele é eleito deputado federal e fica em Brasília durante 2 legislaturas e falece em 1989, sendo considerado um político exemplar de fato pelos seus pares, mas eu diria que pode ser considerado um dos protagonistas que efetivamente colaboraram para que, inclusive, eu aqui estivesse a convite da professora Carmen falando com vocês. Então, eu sigo à disposição para outros momentos. Eu agradeço muito vocês terem me escutado nessa atividade de hoje. Um abraço a todas e a todos.